Olhando para as redes sociais, nós nunca tivemos numa cultura de exposição tão agressiva como hoje. Talvez pouco tempo atrás, talvez até um pouco mais forte, mas ainda continua. Algumas pessoas acham que tudo que fazem precisa ser publicado, o que não obrigatoriamente seja errado. Às vezes o que eu faço impulsiona o outro a fazer também. Ontem, em um dos grupos do WhatsApp, de repente eu recebo lá, bora, estou indo para a oração. De repente é um incentivo para alguém, sabendo que era o seu horário de oração ali na torre, dizer, opa, não estou sozinho lá não, então vou lá também. O problema, às vezes, também tem aquela tentativa de colocar na rede aquela sua forma de pensar sobre um assunto, querendo talvez convencer outros a pensar da mesma forma, ou simplesmente tentar deixar a coisa bem informal. Estou indo no parque tal. Quem quer me encontrar lá? Interessante que ao mesmo tempo que se expõe muito, há toda uma posição do tipo, você não está autorizado a comentar aquilo que eu exponho. Mais ou menos debaixo assim de uma frasezinha assim muito amistosa do tipo, vá cuidar da sua vida que da minha cuido eu. Ponto. Mulheres se desnudando para dizer que o corpo pertence a elas e que ninguém tem direito de se opor à sua posição. Não quero entrar no mérito da causa da amamentação em público, pois não está no foco dessa mensagem hoje, não. O que me chama a atenção é esse individualismo. Eu posso falar o que quiser, mas você não tem autorização para comentar. Por isso, hoje, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre um tema chamado a graça da correção. Ou talvez poderíamos dizer, não caia na desgraça. Como na aula de prática ministerial a gente diz que não deve colocar um título negativo, então eu coloquei ele como subtítulo para que não desse encrenca depois. Mas não caia na desgraça. Padrões estão sendo confrontados e não se aceita oposição. Esse individualismo está aí. Tem adiante ainda para completar toda essa história que nós temos falado muito sobre a graça. E a graça dá a impressão, ou ela trabalha fortemente contra o legalismo, mas ela nos dá a impressão de que, já que nós somos contrários ao legalismo, quer dizer que então as leis não valem para nós. Mais ou menos na máxima de Paulo que diz, tudo me é lícito. Está lá, Coríntios 6,12, primeira, se não me engano. Não estou subordinado a nenhuma lei. Nós falamos aqui sempre que a graça, ela me libera dessa escravidão da lei. Mas será que isso é tudo? Completando a isso ainda mais, nós temos uma educação de filhos, onde que os pais, desde a tenra idade, têm a impressão que eles devem ser amigos dos filhos e não obrigatoriamente pais. Não que obrigatoriamente isso se exclua, mas essa ideia de, desde o começo, ser amigo, é aquela ideia de você tentar deixar o seu filho, deixar ele se desenvolver, e ele vai se desenvolvendo sozinho, eu não preciso colocar esses limites, não preciso colocar isso, deixa ele decidindo o que ele precisa. Será que limites realmente são necessários? Será que eu preciso de coerência e disciplina? Deus, no seu texto, diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3,19. Ou seja, disciplina e amor talvez tenham alguma coisa a ver. Mas ainda vamos dando continuidade a isso, e diz ali, não julgue. Entre muitos os textos, e Mateus 7,1 é um deles, e outros, diz assim, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Romanos 2,1. Pronto. Nosso quadro está completo. Temos aqui claro, então, fica claro, que essa questão realmente, que todo mundo está querendo
demonstrar nas redes aquela máxima do você cuida da sua vida, eu cuido da minha, e vamos usar um pouquinho mais, vamos espiritualizar isso um pouquinho mais. Eu presto contas diante de Deus da minha vida, você presta da sua, então está tudo bem. Né? Cada um cuida de si, eu cuido de mim, assim todos estão cuidados. Né? Mas, o que fazemos quando encontramos textos como esse que eu gostaria de comentar conosco hoje à noite? Onde diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Queridos, eu posso confessar a vocês que essa mensagem surge a partir de um dilema meu. E que eu estou compartilhando com vocês, mas vejo uma necessidade de entendermos algumas coisas. Creio que esse último texto seja a base para começarmos a desfazer alguns nós. E eu gostaria de começar com uma questão óbvia. A questão é: o pecado ainda existe. Por mais, e podem ficar tranquilos que até o final eu creio que a gente vai verificar isso. Por mais que pareça que graça e pecado, eles não podem entrar na mesma temática, pois 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Romanos 6, em todo o seu capítulo, tenta nos convencer de que nós não somos mais escravos do pecado. O que fazer então? Como resolver essa questão? Então eu não posso mais, de alguma forma, chegar para o próximo e dizer: escuta, existe alguma coisa na sua vida que não está bem em ordem. Então não posso mais fazer isso. Como que eu fico agora? Será que cada um vai ter que descobrir por si só, então, onde está o erro? Pecado ainda existe. A questão é o seguinte: no Antigo Testamento havia um problema bem grande. O povo de Deus, para viver na presença de Deus, precisava obedecer toda a lei. Tinham que fazer, dar alguma forma de cumprir toda a proposta de Deus, todo aquele projeto de Deus que Ele tinha estabelecido, todos os detalhes, toda aquela questão. Talvez, e eu sei que eu não posso me delongar muito, e vocês já escutaram um pouco da FATEM, que quem gostaria de entender um pouco melhor, na FATEM a gente tem muito mais tempo para falar isso. Então, Deus, quem queria viver na presença de Deus, precisava obedecer toda a lei. E onde desobedeciam, estavam pecando, logo tinham que fazer sacrifícios animais para obter o desvio da ira de Deus. Não era obrigatoriamente o perdão como nós obtemos hoje em dia. O que nós chamamos de lei, no geral, no Antigo Testamento tem algumas categorias. A lei não é apenas uma só. Mas não quero conversar sobre todas, quero só diferenciar duas delas. A primeira, ela surge a partir, poderíamos dizer, de umas palavras muito conhecidas, e vocês já me ouviram falar várias vezes disso, é a partir dos 10 mandamentos. Nós colocamos elas como 10 leis, como 10 obrigações, como 10, um código de leis, mas ele, na forma como Deus o estabeleceu, nunca foi colocado dessa forma. Deus, em toda a sua imensa graça, amor e cuidado com o seu povo, Ele simplesmente colocou dizendo o seguinte: queridos, eu continuo sendo Deus de vocês, e eu convido vocês a serem o meu povo. E se vocês quiserem viver comigo, existe uma maneira adequada, existem princípios os quais vocês precisam observar para que haja uma harmonia na convivência. Eu vou falar isso mais uma vez depois, mas já antecipando. Nós sabemos disso. Onde existe mais de 2 pessoas, ou mais de uma pessoa, convivendo em algum lugar, há uma necessidade de alguns acordos, de alguns ajustes, de algumas regras, poderíamos dizer. E Deus estabelece todas essas questões em 10 palavras. E vocês sabem como é. Deus, nessas alturas, Ele não diz assim: você não pode ter outros deuses.
Ele diz assim, querido, se você me conhecer da forma tão intensa como eu gostaria que você me conhecesse, você não vai querer outro Deus. Você me conhecendo no seu dia a dia, você não vai querer fazer uma imagem de mim, você vai ter acesso direto. Você vai poder conversar comigo diretamente, você não vai precisar de um intermediário, de uma imagem qualquer. Você vai querer estar comigo o tempo todo, então para isso vamos fazer o seguinte, vamos guardar um dia exclusivo para nós. Você vai entender que eu coloquei você dentro de uma família, onde que você tem pai e mãe, e eles estão incumbidos de tarefas específicas. Então, se você quer ter uma vida adequada, honre esse pai e essa mãe. É diferente do que você não pode, você não. Deus colocou isso de uma forma muito clara, como explicitando, como expressando a sua vontade, o desejo do seu coração, colocando os princípios de uma maneira que eles pudessem ser vividos e dessa forma pudessem trazer esse povo para uma harmonia em todo esse processo. Só que é claro, o povo, essas alturas, já havia passado do Éden, já não estão mais no paraíso, já não estão mais naquela possibilidade de não pecar, e aí eles acabam fazendo alguns erros, acabam prejudicando um ao outro, acabam errando nesse processo. E ali onde que havia possibilidade de restituir, a primeira questão era restitua. Mas e naquelas situações onde que não havia restituição, havia sim todo um processo de poder estabelecer algo novo. Então, se esse caminho da lei nem sempre dava certo, mas a presença, o desejo da presença de ficar com Deus era visto como algo desejado, existia a possibilidade desse sacrifício, que era algo que substituía um pouco, não substituía a lei, mas substituía ou funcionava quase que substituía a punição que essa pessoa mereceria. Isso no Antigo Testamento. Só que, até hoje, se nós queremos alcançar o favor de Deus, ou alcançar a presença de Deus, cumprindo tudo que nós temos, nós ficamos a ver, não vamos dar conta. E aí Deus abriu um novo caminho. E esse caminho foi através do sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu em nosso lugar, Ele assumiu em nosso lugar a condenação, foi morto, só que a morte não o segurou, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e com isso ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu a maldição, venceu a enfermidade, e hoje nós podemos viver na presença de Deus. Mas, e agora? E essa lei? Qual é a nossa questão agora frente a essa lei? Bom, toda aquela lei que foi criada em função dos sacrifícios e toda aquela questão de como que você tinha que sacrificar, tudo era muito bem estabelecido. Toda aquela lei perde o seu significado nesse momento, porque o Senhor Jesus, Ele assumiu esse posto e Ele se tornou o nosso mediador a Deus. Mas mesmo assim, aquilo que... Volta aqui. Nós ainda queremos cumprir algo, só que não mais vê-la como lei, e sim continuar vendo como ela foi colocada originalmente, a vontade de Deus. Deus ainda deseja ardentemente que nós vivamos na presença dEle. Deus ainda deseja que nós vivamos como família. Deus ainda deseja que a gente viva como igreja. Deus ainda deseja que a gente viva no âmbito do familiar, no âmbito do trabalho. E para isso, ainda são necessárias certas regras, certas ordens. Só que o que fazer quando surgem situações que de alguma forma nos querem afastar de Deus? O pecado, a palavra grega usada para pecado é harmatia.
que significa, como a maioria das pessoas já sabem, errar o alvo. E eu complementei ainda com sair do propósito, se afastar da fonte. São situações que nos levam a perder essa intimidade com Deus. Não que Deus, de alguma forma, fique todo magoadinho quando nós pecamos e vira as costas para nós. Não é isso. Deus, aliás, é muito bem resolvido. Ele não se magoa, ele não fica todo tristinho por causa dessas questões, chateado. Não. Mas nós, à medida que nós vamos saindo do alvo, saindo do propósito, nós estamos nos afastando, ou talvez poderíamos dizer, nós estamos nos ensurdecendo ao falar dele. É como, e vocês já ouviram esse exemplo, é como aquele rádio que nós ligamos e começamos a ir para o litoral ou viajar para o interior do Paraná, e à medida que a gente vai se afastando da capital, aquela rádio começa a ficando mais fraquinha, começa a ter chiado, começa a ter interferências, e o que nós dizemos? Nossa, a estação está ficando fraca. Queridos, na estação não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o acesso nosso a essa estação. Nós que nos afastamos e por isso nós não conseguimos mais ouvir. Todos aqueles que ficam na proximidade daquela estação estão ouvindo com a mesma nitidez ainda desde o começo. Então não é uma questão de que Deus se fecha para nós. Somos nós mesmos que, à medida que nós não andamos de acordo com aquilo que Deus colocou como princípios para a nossa vida, somos nós que estamos nos prejudicando nesse processo. Somos nós que estamos nos afastando dele. Por isso, podemos dizer, regras existem. Padrões existem. Valores existem. Absolutos existem. Isso é uma parte que às vezes na faculdade é difícil de você defender, porque hoje em dia tudo tão relativo, tudo tão que você tem que, a resposta sempre vai ser, veja bem, e vai tentar. E existem questões que são inabaláveis. Deus é Deus, nele não se mexe, nele não se toca, você não vai conseguir mudar Deus. Você não vai conseguir mudar o amor que ele tem por você e outras coisas. Dentro disso existem valores, existem padrões que ele estabeleceu. E esses padrões, essas regras, elas devem ser ensinadas. Elas precisam ser aprendidas. E nós aqui na igreja temos alguns lugares onde que elas podem ser aprendidas. Seja integração, FATEM, formação ministerial, escola de adoração, escola de profetas, grupos familiares. Queridos, eu não estou colocando uma lista de escolas de regras, não é isso. São escolas onde você pode aprender, onde você pode conhecer a Deus de uma forma muito mais intensa. São situações, são áreas da igreja onde que você pode aprender como que Deus, qual a expectativa de Deus para a minha vida. Quando você pensa qual a expectativa de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, aquela mesma vontade que está escrito que é boa, agradável e perfeita. Mas existe uma vontade, existe uma expectativa de Deus para a minha vida. E nesses lugares eu posso aprendê-las. Só que elas precisam ser, além de ensinadas, elas precisam ser vividas. Eu acho muito interessante o texto lá do Antigo Testamento sobre Esdras, que coloca exatamente esse aspecto. Esdras foi um dos mestres da lei naquela época, um dos que ensinava a lei do Senhor. Mas a postura dele que ele coloca dizendo assim, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e aqui nós poderíamos colocar a vontade de Deus, para a cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Antes de querer sair correndo e ensinando a todo mundo, Esdras tinha colocado no seu coração, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero viver o projeto de Deus. Eu quero viver essa lei ou essa vontade de Deus de uma forma muito clara. Então, se regras existem, queridos, corrigir também existe. Eu procurei uma palavra que fosse talvez mais politicamente correta, uma palavra que fosse mais adequada, não achei. E aí usei a palavra do próprio texto. Existe a palavra exortação, mas existe,
A gente vai entender o que significa isso. O texto diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E aí começa um conflito. A questão é, o texto não está dizendo, se você vê alguém surpreendido em alguma falta, se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, espere até ele estar aberto para então você ir lá e de alguma forma... Não, esse texto está dizendo, se você vê alguém caindo numa falta, vai lá e corrija ele. Espera aí, mas nós falamos antes de que não era para julgar. E às vezes talvez a questão está nessas duas palavras. Qual a diferença entre julgar? Será que eu preciso obrigatoriamente julgar para então corrigir alguém? Será que eu chego, olho para uma pessoa e ela está fazendo alguma coisa que eu considero que não esteja dentro da vontade de Deus, e aí eu saio correndo, abro a minha Bíblia, pego o parágrafo tal, a linha tal, inciso tal, e digo, olha, você está indo contrário a essa palavra de Deus. Toma vergonha na tua cara. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Sinta o peso da palavra de Deus. Bom, hein? Aí como é que a pessoa vai reagir? Ah, sim, claro, eu realmente reconheço. É assim que ela vai reconhecer, vai reagir na hora? Claro que não, queridos. Primeira coisa que ela vai fazer, se ela for uma pessoa calminha, ela vai começar com certeza se justificando. Não, você não sabe o que é, você tem que ver isso e tal. E à medida que você vai apertando cada vez mais, o que vai acontecer? Ela vai se justificar mais. E a hora que ela perder todos os argumentos, ela vai dizer assim, escuta, a vida é minha, e eu que preciso resolvê-la, obrigado, e vai embora. E aí você, ou eu, como bom cristão, né, deixa eu colocar isso dessa forma, eu como um bom cristão, vou chegar assim e dizer, eu tentei. Eu avisei. Ele que arque com as consequências. Não quis ouvir. E agora? Queridos, nessa postura, quando nós temos essa postura, quando vamos ao encontro de pessoas que de alguma forma falharam, é a típica postura que vai intensificar aquele pensamento, ninguém tem a ver com a minha vida. Deixa que eu resolvo ela mesma. Por outro lado, se a pessoa soubesse como resolver a vida, ela já não teria resolvido? Será que ela não precisa realmente de ajuda? Então talvez a pergunta seja, que tipo de ajuda que nós podemos dar? Esse texto, ele fala de algo especial. Ele diz, vós que sois espirituais, corrigi-o. Corrigir não é julgar. Corrigir não é simplesmente falar a verdade. Corrigir não é coagir. Queridos, corrigir é levar a pessoa a ouvir a voz de Deus. Não sei quantos conhecem a história de Jó. Mas Jó foi um cara que, se você quer um cara padrão, leia Jó. Primeiro capítulo mostra assim qual era a postura dele diante da sua família. Diariamente ou noturnicamente, ele ia lá e orava pela sua família, ele consagrava a sua família a Deus, ele sempre ensinou a família nos caminhos do Senhor. Era tudo de bom. De repente, o dito cujo cargará sanguinolento, Satanás, resolve ter uma conversinha com Deus. E dizer assim, Deus, esse carinha aí que você acha que é o bom, ele só é assim porque você vive dando as coisas para ele. E tá, resumindo a história, Deus permite Satanás ir até um ponto, só que um ponto onde que nenhum de nós gostaria de chegar. Vamos e venhamos. Perdeu a família, perdeu os seus bens, a sua saúde foi extremamente debilitada. E aí, para completar a história, vem lá alguns amigos
com aquela famosa característica de, queridos, não vamos criticar demais esses amigos dele, porque joga a primeira pedra quem nunca fez isso. Aquela questão assim, cara, você está sofrendo isso porque você em algum lugar você pecou. Em algum lugar você ofendeu a Deus. E Jó começa a olhar para trás, começa a lembrar de todo aquele momento, dizendo assim, e aonde que eu fiz isso? Não, mas, e aí, Jó tem um probleminha nesse processo, que é o problema de cada pessoa que se sente acusada. Ele, ao invés de recorrer a algum lugar, ele vai começar a se justificar. E ele perde o rumo da prosa, e ele começa a entender que aqueles amigos vieram de Deus, e aí ele diz assim, então que Deus desça aqui, monte um tribunal e venha me julgar, porque ele vai ver que não tem nada para achar na minha vida. Como se ele precisasse se defender diante de Deus. E a discussão continua e Jó sempre fica esquentando mais e mais, até que de repente, em algum momento, esses amigos de Jó se calam. Ufa. E aí é o momento de Deus chegar para Jó e simplesmente, aí Deus, né? Aí Deus chegou com o cajadão dele, com o raio na mão, e agora Jó, agora você vai ouvir. Não. Deus simplesmente chegou e disse assim, Jó, eu sou teu Deus. Onde que você estava quando eu te criei? No momento que Jó ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se arrepende e diz, Senhor, me perdoa. Eu até agora, eu só tinha conhecido o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor pessoalmente. Ao momento que Jó ouve Deus falar, ele se arrepende. Queridos, não somos eu e você que vamos convencer a pessoa que errou de alguma maneira a se arrepender. Nós podemos até sim ser um instrumento na mão de Deus, nós podemos sim ser um caminho que Deus escolhe para isso. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, qual é o nosso papel em tudo isso? Se nós não somos aqueles, então, que temos que já vir de cara e mostrar com o dedo em riste, dizendo, aqui você está pecando. Então, o que nós temos que fazer? Como que vamos fazer? Vós que sois espirituais. Vocês lembram que esse texto está em Gálatas 6:1, em Gálatas 5, nós temos a descrição do fruto do Espírito. Começa com amor, e aí vai aquelas formas de manifestação do amor que está na alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E aí quando Paulo está falando, vós que sois espirituais, ele está dizendo, vocês que vivem de acordo com o Espírito Santo, vocês que vivem com o Espírito Santo na vida de vocês, vão lá e corrijam essa pessoa. Corrigir tem a ver com importar-se. Corrigir tem a ver com ir ao encontro, buscar entender o que está acontecendo. Lembra daquele vídeo lá no começo? Todo mundo que olhava para aquela moça, 18 anos, mãe de uma criança, e ainda surgiu aquele bafafá que era filha do pai, ou num outro texto está dizendo filha de um homem, de um velho rico. E aí o rosto de acusação de cada uma dessas pessoas. Mas nenhuma delas chega a ela para conhecer a verdadeira história, fora esse professor de desenho. E onde que ele diz, por que você não sai aí contando a história? E aí ela assume a questão dizendo assim, eu prefiro que falem mal de mim do que da minha filha. Como é que você vai julgar uma pessoa dessas? Depois que você entendeu, depois que você compreendeu a sua história,
Nesse caso, não houve obrigatoriamente um erro dela. Mas quando a pessoa realmente está errada, quando a pessoa realmente comete alguma coisa, como é que eu vou chegar a essa pessoa? Primeiro eu preciso entender que eu não estou numa postura de soberano e mostrando a ela de cima para baixo que ela está errando. Não. A minha postura é, puxa, aquilo que ela está fazendo está prejudicando a vida dela. E aí eu vou me aproximando dela e vou buscar entender o que está acontecendo e tentar achar, de alguma forma, uma brecha para conseguir entrar e começar a conversar com ela. Mostrando a ela que eu não estou lá para simplesmente julgá-la, e sim estou lá para ajudá-la. A Bíblia diz com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Por que será que recorremos tão facilmente ao julgamento? Por que a gente vai tão fácil e diz, você está errado? Porque parece que é muito mais cômodo, muito mais rápido, porque a pessoa vai escutar e ela vai mudar. E a gente já viu que não. O que significa corrigir? E aí, buscando no termo original da palavra, corrigir tem a ver com restituir, emendar, reparar, completar, equipar, colocar em ordem, arranjar, ajustar, preparar ou ajustar para si mesmo, fortalecer, aperfeiçoar, completar, tornar-se no que deve ser. Quando nós olhamos o termo corrigir dessa forma, sai fora daquela questão, eu vou lá e eu vou te pôr de volta no seu ponto. Não. Eu vou lá, que eu quero ser um instrumento para que a sua vida volte a ser aquilo que Deus tem preparado para você, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E assim como você talvez não esteja percebendo que isso que você está fazendo não vai dar esse fruto, não vai chegar a isso, eu quero te ajudar a você voltar. Mas para isso, talvez eu precise sentar junto, eu preciso conhecer a história, preciso ver o que está acontecendo. O termo fala, guarda-te para que não sejas tentado. Esse guardar fala de olhar, observar, contemplar, marcar, fixar os olhos em alguém, dirigir a atenção para alguém, olhar para. Ou seja, ter um referencial. Esse texto está dizendo, não vá com uma sensação de orgulho dizendo, você é o errado, olhe para mim e veja como eu sou. Não, não tem nada a ver com isso. Quando eu preciso sim ter um referencial. Esse referencial é a palavra de Deus, esse referencial é o próprio Jesus. Eu vou olhar para ele. Basta a gente olhar as várias histórias que a gente vê como Jesus andou, como Jesus corrigiu ou exortou certas pessoas. Ele não condenou. Mas ele também não deixou que a pessoa continuasse naquela forma como ela estava vindo. Corrigir precisa lembrar da minha própria situação. Eu sei que eu também corro o risco de cometer falhas. Eu também corro o risco de deslizar, como é o termo usado ali, se alguém for encontrado em alguma falha, se alguém deslizar, se alguém sair do caminho. Se eu quero corrigir alguém, eu preciso lembrar da minha vulnerabilidade. Não fragilidade, mas minha vulnerabilidade. Eu sou um ser humano. Pode acontecer comigo. Então, como que eu gostaria que alguém chegasse para mim e me ajudasse no momento que eu estivesse numa situação como essa? No curso de noivos, a gente sempre tem falado no módulo de resolução de conflitos, que é a pior coisa. Quando você está num problema, quando você está num conflito conjugal, é você chegar para o outro e dizer, mas você está me irritando, você está me
confrontando. Você. E aí o que o cônjuge vai fazer? Ele vai repetir, vai responder na mesma altura. Ele vai dizer, mas é que você é muito sensível. Você fica aí de mimimi. Você fica assim. Você é aquilo. Vai resolver o que isso? Vai ficar você para um lado, você para o outro? Como seria se você chegasse para o seu cônjuge, para seu amigo, para pessoas à sua frente e dissesse, puxa, eu não sei o que acontece comigo, mas cada vez que eu vejo você agindo dessa forma, eu me sinto ofendido, alguma coisa em mim dói, alguma coisa em mim machuca. Eu trago essa dificuldade para mim. E aí o cônjuge, ele não precisa se defender. Ele não precisa tentar se ver julgado nesse contexto. O que ele pode ver é dizer, puxa, eu estou fazendo isso com o meu cônjuge. Eu não quero fazer isso. Como é que eu posso melhorar? Não há julgamento, não há condenação. Há uma oportunidade para a resolução do conflito. Eu preciso cuidar, no momento que eu estou para corrigir o outro, não querer tirar o foco da minha falha e colocar esse foco na falha do outro. Se eu sei que eu estou correndo, se eu estou com problemas numa área específica, o melhor que eu faço é buscar ajuda. Buscar alguém que possa me ajudar a sair dessa situação e, de repente, da forma como essa pessoa me ajudar, mais tarde eu posso ajudar outras pessoas também. Eu experimentei como é isso, e aí eu posso fazer isso dessa forma. A ideia não é simplesmente passar a mão na cabeça daquele que está de alguma forma falhando, de alguém que caiu em alguma falha, não é isso. Não é deixar a pessoa simplesmente no erro e dizer, deixa ela que se vire, ela que vai. Não, é ir ao encontro sim. Ir ao encontro, mas numa postura de querer resgatá-la e não condená-la. Porque quer queira, quer não, errar é humano. Mas insistir no erro não vale a pena. Não carece. Eu vou ficar patinando. Eu não vou avante. E aí precisamos entender que existem dois lados dessa questão. O lado daquele que errou, não se feche. Não perca a oportunidade de ser auxiliado a voltar no projeto de Deus. E você que quer ajudar, não esqueça, você não é Deus. Tua função não é ser Deus. Tua função é levar a pessoa a ouvir a Deus. Quando isso acontecer, quando você conseguir levar a pessoa a ouvir a Deus, e pode ser que Deus use a sua voz para isso. Pode ser que Deus use alguma circunstância, algum contexto, mas a função é você levar essa pessoa para ouvir a Deus, e ela vai reconhecer e vai mudar. Isso é olhar com olhos de graça. Isso é olhar de uma outra forma, não da forma de julgamento, não da forma de condenação, mas da forma de perceber, vale a pena buscar o resgate das outras pessoas. Como eu falei, regras, elas existem, princípios existem e precisam ser observados. Se nós quebrarmos esses princípios não se quebram, apenas não se observa. Se nós não observarmos esses princípios, nós seremos prejudicados. Então veja no outro que está vindo ao seu encontro para te ajudar no processo, não como alguém que esteja querendo tirar um direito seu, mas sim alguém que está querendo trazer você de volta para aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Esse é o projeto de Deus. Para isso todos nós fomos chamados. Para isso todos nós estamos aí. Para isso somos família. Por isso que Deus não simplesmente colocou cada um por si, e sim nos colocou em famílias, em igreja, em comunidades. Colocou esse desejo de vivermos em conjunto.
porque aí sim podemos experimentar isso. Que Deus possa colocar isso no nosso coração, que Ele possa realmente nos fazer entender que precisamos de ajuda e podemos ajudar os outros. Vamos nos colocar em pé ainda. Uma das questões muito claras é que Deus tem um propósito para a nossa vida. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque Deus nos ama e Ele quer interagir conosco. Só que para essa interação, há uma necessidade de nós concordarmos com isso. De nós dizermos, sim, eu quero viver nessa intimidade com Deus, nessa intensidade com Deus. E para isso, eu não é uma coisa que faço por mim próprio. Esse caminho, como eu mostrei antes, não existe uma ponte direta. Existe um caminho, que é o Senhor Jesus. E para chegar a Deus, somente através daquilo que Jesus fez ali na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Então, se eu quero viver na presença de Deus, eu preciso aceitar isso, preciso reconhecer isso, preciso acreditar de que Jesus Cristo é o único caminho. Eu preciso convidá-lo a ser o Senhor da minha vida. E preciso aceitar que Ele é que me salvou. Como é que eu faço isso? Simplesmente declarando isso de uma forma, seja de oração, ou seja frases, onde que eu digo, Senhor Jesus, eu reconheço que viver sem o Senhor não tem como. Eu quero viver na intimidade com Deus, e para isso eu quero aceitar o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E eu gostaria de dar essa oportunidade para você fazer isso agora. Nós faremos uma oração, você pode repeti-la, e aí depois nós queremos conversar mais um pouco. Então diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado, que o Senhor me ama. Hoje eu reconheço que a única maneira de eu viver na presença de Deus, de eu viver a intimidade com Deus, é através do Senhor. Por isso hoje, eu convido o Senhor a ser Senhor da minha vida. Eu reconheço que pequei. Eu reconheço também que ali na cruz, o Senhor venceu o meu pecado. Por isso eu peço perdão. Eu te convido a ser o meu Salvador. Hoje eu reconheço que o Senhor Jesus é Filho de Deus Pai. Veio a este mundo em carne. Morreu na cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. E hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. O desafio é nosso, queridos. Dos dois lados. Nos abrirmos para recebermos a ajuda quando precisamos. Não vermos qualquer aproximação de pessoas como intromissão. E sim vemos como pessoas que se importam e querem o nosso melhor. E ao mesmo tempo, quando nós vamos ao encontro de pessoas, queridos, vamos lembrar que primeiro precisamos nos importar com elas. Não é para mostrar como nós somos bons, e sim é mostrar o amor de Deus. Uma pessoa que de alguma forma for flagrada em alguma falha, ela já está se sentindo mal, ela já está querendo desviar de tudo. E se vier ainda uma condenação, um julgamento, fecha a porta. Mas ao mesmo tempo,
nós precisamos entender o quão importante é não deixar que a pessoa siga esse rumo de morte. Se nós deixarmos que ela vá por esses caminhos, nós estamos deixando que ela se perca. Então, queridos, vamos apelar, realmente apelar ao Espírito Santo, que Ele nos acompanhe, que Ele nos capacite a vir ao encontro das pessoas e que elas se sintam, no momento que a gente se aproxima delas, que elas se sintam amadas e não julgadas, que elas se sintam entendidas e não condenadas, e que elas se sintam amparadas e não chutadas. Que seja esse o nosso desejo, seja essa a intenção do nosso coração. Sim, Pai, assim como é um privilégio para nós olharmos para o Senhor, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, cuja presença, cujo relacionamento é tão importante para nós. Por nada nesse mundo nós queremos abrir mão desse relacionamento. E ali onde que algo queira se intrometer entre nós e o Senhor, Pai, nós queremos que isso seja erradicado, tirado, Senhor. Nós realmente queremos, Pai, viver esse relacionamento contigo. E, Pai, assim também queremos que todos aqueles que estão ao nosso redor possam viver esse relacionamento contigo, possam viver essa intimidade contigo. E ali onde que nós vemos que algo está interferindo na vida do outro, Pai, ensina-nos a vir ao encontro desse outro, para que a gente possa levá-lo a reconhecer novamente essa glória que o Senhor tem, essa majestade, esse privilégio de viver esse relacionamento contigo. Pai, nós queremos fazer isso, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Não queremos tomar o teu lugar, Pai. Não queremos fazer aquilo que nós não podemos. Mas queremos, Pai, estar à tua disposição, te servindo, e servindo no ministério de restauração, no ministério de resgate. Nós queremos, Pai, que mais e mais pessoas tenham essa liberdade, tenham essa alegria de viver o que o Senhor tem falado conosco, que é essa vida abundante, a tua própria palavra fala. Obrigado, Pai. Obrigado porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita e nós queremos experimentar. Ajuda-nos nesse processo. Obrigado, Pai, que ao sairmos daqui hoje, o Senhor vai conosco. Ao sairmos daqui, Pai, nós sabemos que não daremos um passo sem a tua presença, sem a tua companhia. E sabemos, Pai, que somos capacitados pelo Senhor. Sabemos que temos o teu sim sobre a nossa vida. E nós queremos andar de acordo com aquilo que te agrada, aquilo que faz jus à tua expectativa sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, ao sair daqui, que o Senhor nos abençoe e guarde. E realmente, Pai, que a gente possa viver isso. Que o amor do teu Filho esteja sobre a nossa vida. E a comunhão do Espírito Santo em todos nós. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.